Bom dia, irmãos. Queria abrir com vocês para a gente meditar objetivamente em função da ceia. Livro de Números, capítulo 22. Números 22, a partir do verso 1. Nós vamos ler um texto que parece genérico, mas é muito especial para o nosso coração. Irmãos queridos, em reverência à palavra de Deus, a gente vai passar um tempo assentados agora. Vamos ficar de pé para ler a palavra. E eu gostaria que você o fizesse como quem quer realmente ouvir a voz de Deus. Não é muito dizer que a gente vem no domingo pela manhã no automático, mas é sempre bom lembrar que Deus fala conosco. Ao abrir a palavra, já é a boca de Deus falando conosco. E certamente a gente tem necessidade de ouvir a voz de Deus, quem sabe num momento muito especial como hoje pela manhã. Então, vamos ler esse texto, os irmãos acompanham ouvindo, a partir do verso 1 de Números 22. Diz assim: Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se na campina de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos medianitas: Agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: Ficai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: Eis que o povo que saiu do Egito, Israel, cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Verso 12. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Pai Santo, damos-te graças mais uma vez nessa manhã, pela bênção de estarmos aqui. Grandes são e incontáveis as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. O Senhor tem se mostrado forte ao nosso lado, e o teu amor tem
se revelado ao nosso coração de maneira medicinal. Eu quero rogar nessa manhã que essa palavra seja muito abençoadora para cada coração, que cada um saia daqui com um senso de gratidão no coração por se sentir amado, protegido e ter um bom pastor que cuida das suas vidas. Nós oramos pedindo que seja assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, podem se assentar. A gente que prega fica sempre suplicando a Deus uma palavra que a gente entenda que seja da parte de Deus para o coração da igreja. E tomando conhecimento do privilégio de compartilhar uma mensagem hoje pela manhã, eu fiquei esperando e aguardando o amadurecimento de uma palavra no meu coração para essa manhã. E de uma maneira muito especial, lendo a palavra, fazendo a minha devocional em cima do capítulo 22 de Números, o Senhor falou ao meu coração, e eu oro a Deus para que também fale o seu, e você saia daqui abençoado, com um senso de gratidão muito grande diante do Senhor. Eu queria contextualizar essa mensagem para a gente extrair verdades para a nossa vida. Bom, sabemos que Israel foi poderosamente liberto no Egito e do Egito através do braço forte do nosso Deus. Israel então segue pelo deserto e segue em direção até a terra prometida. Segue para que pudesse se apossar das bênçãos de Deus para o seu coração, embora estivesse no deserto. E para que pudesse se apossar das bênçãos, Israel tinha que vencer muitos, não poucos obstáculos, semelhantes aos quais eu e você precisamos suplantar também. E no contexto do capítulo 22, Israel vem de uma vitória estrondosa sobre os amorreus, dizima todo o povo, porque Deus era com Israel. Israel se sentia fortalecido, encorajado, e assim ia tendo vitória sobre vitória, até que chegasse à terra prometida. Contudo, Balaque, rei dos Moabitas, fica sabendo que os amorreus tinham sido dizimados. E agora, Israel acampara defronte ao seu povo. Então ele teme muito aquilo que Israel poderia fazer com o seu povo. E manda mensageiros ao profeta Balaão, uma espécie de adivinho, que não era propriamente do Senhor, mas que ao mesmo tempo temia ao Senhor, e manda mensageiros lá para suplicar que Balaão viesse para sua terra a fim de amaldiçoar o povo de Israel. Ao que Balaão diz a eles: permanecei aqui e eu vou ouvir o que Deus fala comigo. E aí, então, a gente toma um procedimento segundo aquilo que Deus lhe falasse ao coração. E no verso de número 12, vocês podem ver aí, o Senhor então diz a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque o povo é abençoado. E a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer nessa manhã é exatamente essa frase, esse fraseamento aqui na segunda parte desse versículo: não amaldiçoarás o povo, porque o povo é abençoado. Eu não sei se nessa manhã você chegou aqui se percebendo como um povo abençoado, alguém sobre quem Deus põe os seus olhos, alguém sobre quem Deus caminha continuamente conosco. Eu não sei se você tem se percebido no seu deserto, diante dos amorreus, diante dos moabitas,
que intentam contra a sua vida, mesmo que você não saiba, como alguém que é protegido, como alguém que é guardado, como alguém que é profundamente abençoado, povo da menina dos olhos de Deus. Será que, mesmo em função da sua luta, mesmo em função da sua dificuldade, mesmo não acontecendo algumas coisas que você gostaria que acontecesse, você tem uma profunda consciência que motiva a sua gratidão, no sentido de se perceber alguém profundamente abençoado, querido, amado de maneira incondicional por Deus? Isso é medicina para o nosso coração. Se saber, povo de Deus, propriedade exclusiva, exclusivíssima do seu pastoreio, a habitação do Espírito Santo, é significativo para a gente viver dias felizes, para que a gente possa ter um coração grato, para você acordar pela manhã e sair para trabalhar, mesmo em meio às dificuldades, sabendo que Deus é contigo. Nós sabemos, irmãos, que o povo de Deus não restringe-se mais a uma nação e nem uma parte geográfica do nosso planeta. O povo de Deus é aquele lavado pelo seu sangue e que se alimenta da sua carne, à semelhança desses elementos aqui, do pão e do vinho. O povo de Deus é um povo eleito por causa da sua presciência para as bênçãos, embora a gente viva uma série de dificuldades. Você então tem em sua memória o significado de ser povo de Deus, de ser família de Deus. Você que saiu do Egito, atravessa deserto, está consciente de ser povo abençoado, mesmo estando diante de Balaque. O que significa ser povo abençoado, como disse Balaão? Eu queria então rememorar algumas verdades que dizem respeito à minha vida, à sua vida, e que espantam o medo da gente viver, de sair de casa, de enfrentar as dificuldades, ou simplesmente seguir na direção que Deus tem colocado no nosso coração. Ser povo de Deus significa que você foi perdoado, que as suas iniquidades foram lançadas no mar do esquecimento, de acordo com o profeta Miqueias. Significa que Deus perdoa a sua iniquidade e esquece a transgressão da tua herança. Ser povo de Deus significa dizer que você foi regenerado por uma semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente no nosso coração. Ser povo de Deus significa que eu e você somos novas criaturas, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, um novo horizonte, uma nova identidade, um novo nome, um novo coração nos foi dado. Ser povo de Deus significa que eu e você temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro, ainda pelos pecados daqueles que o Senhor já elegeu e vai conduzi-lo a proclamar a boa semente, para que esses possam vir a crer juntamente com você. Ser povo de Deus significa que nós o amamos, nós o somos gratos, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos alcançou quando éramos pior do que somos. Quem sabe hoje você está aqui acusado pela sua consciência, pelo seu histórico. Irmãos queridos, se convença pela palavra, pela ação do Espírito, que o seu passado está no profundo dos oceanos, que Deus o apagou. Ele não se lembra mais do seu passado, Ele se importa com o seu futuro. Você foi regenerado, você é alvo da semente bendita da palavra, foi feito nova criatura, e agora pode olhar para frente,
ser povo de Deus significa que já não há nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. É por isso que a palavra de Deus diz: jovens, sois fortes, porque tendes vencido o maligno, tendes vencido o pecado. Irmãos queridos, falamos tanto da dificuldade, falamos tanto da luta, falamos tanto da nossa fraqueza, e tudo isso é verdade, mas igualmente é verdade que nós somos um povo abençoado, que Deus nos habita, que Ele nos fortalece, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e que nós podemos transtornar essa cidade, essa nação, através da nossa oração, através de uma vida santificada, através daquilo que Deus pode fazer, coisas maiores que Ele mesmo fez, através da sua igreja, através da nossa vida. Ser povo de Deus significa, irmãos, que aos que de antemão Ele mesmo conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, eu e você, a imagem de Jesus. E aos que predestinou, a esses também chamou, glória ao seu nome, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Do ponto de vista divino, você já é alguém perfeito, glorificado, santificado, e a gente tem que caminhar na direção desse varão que não tem de que se envergonhar, dessa varoa, dessa mulher, sabe, que se apodera por meio da graça, dos benefícios que já disponibilizados estão diante de nós. Ser povo de Deus significa que vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para o reino do seu amor, para a sua maravilhosa luz. Quão grande bênção é ser povo de Deus! Quão grande bênção é! Irmãos queridos, você acordar com sentido. Você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter status social, você já tem um sentido inoculado pelo Espírito no seu coração, você faz parte do maior empreendimento dessa terra, você tem uma missão, você tem uma razão para existir, colocada por Deus dentro do seu coração, e isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Isso nos ajuda a superar a angústia, nos ajuda a superar a depressão, não que não devamos, procurar ajuda médica e tudo que for necessário, mas, meus irmãos, viver consciente de quem nós somos, de acordo com a palavra de Deus, é medicina para o nosso coração. Que coisa boa, que coisa boa. Não há nada melhor do que você se sentir usado por Deus, nada. E geralmente, as bênçãos mais significativas para o coração humano, elas são imateriais, elas são de ordem subjetiva, são aquelas que Deus outorga, são aquelas que Deus deposita no seu coração. Portanto, não se atemorize, portanto, não se constranja se você não tem isso ou aquilo. O importante é você partir do princípio de uma comunhão com Deus. Irmãos queridos, concluindo, o povo abençoado precisa estar no lugar da bênção. Mas não sem antes dizer o que um padre católico jesuíta, que foi largamente usado por Deus no século XX, disse: o cristão de amanhã será um místico, alguém que experimentou alguma coisa ou não será nada. Não basta você vir aqui no domingo, não basta você estar na reunião de oração, não basta você frequentar os cultos, isso já é um bom caminho, um bom sinal,
mas nós precisamos nos embeber do Espírito, nós precisamos nos encher do Espírito, nos encher de Jesus, nos encher do seu amor, porque quando você estiver na sala de aula, você adolescente, quando você estiver na faculdade, você jovem, você adulto, no seu local de trabalho, você vai exalar o bom perfume de Cristo, o seu coração estará cheio de ternas misericórdias, você vai amar com o amor de Deus aquele que estiver junto com você. Quando você ganhar um pouquinho a mais, você vai querer estar sensível diante de Deus para saber a quem você vai abençoar. Por isso eu quero concluir dizendo o seguinte: primeiro, não deixe de estar nas grandes celebrações do corpo de Cristo, porque, como o pastor Theo costuma dizer, há bênçãos reservadas para o ajuntamento cristão. De uma hora para outra, num instante, Deus faz na sua vida o que numa década você, com muita busca, não conseguiria. Não deixe de estar aqui. Deus ordena a sua bênção sobre o povo quando ele se ajunta. Segundo, não deixe de estar na escola bíblica. Meus irmãos queridos, nos acostumamos com aquilo que nos é precioso. Você ter um local como esse que nós temos, que é excelente, embora estejamos construindo um local melhor, mas o que temos, com toda precariedade, é excelente se comparado a algumas nações da terra, que estudam as escrituras sendo picados por mosquitos, debaixo de árvores, sem nenhum recurso audiovisual, simplesmente valendo-se das escrituras e do poder do Espírito Santo. Você pode estar aqui estudando as palavras de vida eterna. Quando facultou-se a Pedro a possibilidade de ir embora, ele disse para o Senhor: para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Queremos dar a melhor educação para os nossos filhos. Pergunto, nos preocupamos com a formação espiritual? Nos preocupamos com o conhecimento das palavras de vida eterna, com a base bíblica que nossos filhos têm, para que possam fazer as melhores opções na vida? Não deixe de estar nas grandes celebrações, não deixe de pertencer à escola bíblica e trazer toda a sua casa. Terceiro, frequente uma célula, pertença, àquele universo familiar da igreja, aonde você conhece e é conhecido, aonde você de perto pode abençoar. Você que está aqui, que está nos ouvindo, que já conhece esse projeto, mas está fora dele, caminhe à margem desse projeto que também é central na igreja. Procure uma célula, pertença à família. Não que no povo, na grande celebração você não pertença, mas no lugar menor você vai ser conhecido, você vai ser motivo de oração, você vai poder, de alguma maneira, servir de maneira mais objetiva, e isso é uma bênção para o nosso coração. Eu e você, não se esqueça disso, somos povo abençoado de Deus, e sobre a nossa vida não vale encantamento. Aquilo a quem o Senhor abençoa, maldição não consegue penetrar no nosso coração. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Gostaria de chamar